Salve galera, dois recados básicos aí pra vocês. Dia 14 e 15 de julho eu estarei na Anime Friends fazendo a cobertura de tudo que vai rolar no evento, falando com a galera dos cosplays, dos shows, das bandas e também, quem sabe, com alguns dubladores. E também no dia 16 de julho eu estarei no Guarulhos Emo Festival, que vai ter nada mais nada menos do que Glória, Esteban e Evo 84, além de outras bandas também. Eu espero todos vocês de Guarulhos e regiões próximas por lá. O link do clube do ingresso está aqui na descrição deste episódio. Agora, bom episódio para vocês. Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast o grande músico Anísio Melo Júnior, responsável por cantar diversos temas que fez parte da infância de muitos de vocês e também da minha, como por exemplo, Fantástica Aventura em Dragon Ball, We Got a Power, também lá de Dragon Ball Z, o famoso tema do desenho animado do Mega Man e muitos outros. Anísio, tudo bem contigo? Tudo bom, Alfredo? Prazer estar aqui batendo um papo e contar um pouco aí da nossa história, aí, carreira musical, nossos trabalhos, as coisas que a gente tem se dedicado a vida toda, né? Prazerzão. O prazer é todo meu, cara. Porque eu acho que um dos motivos de eu ter tanto envolvimento com música, assim, principalmente como o gênero do rock, né, que é como consumidor, começou lá atrás, ouvindo as aberturas dos animes, como essas que eu citei aí agora há pouco, né? Porque naquele tempo a diversão de assistir um anime, pra mim, começava logo na música, sabe? Sim, porque a música normalmente ela acaba sendo o que assim, as músicas de abertura, né, dos desenhos, das séries, dos filmes, né? Elas Uhum. acabam sendo assim uma tradução musical do espírito de tudo que vai acontecer durante a série, durante o desenho, durante o filme. Músicas como, quer ver, por exemplo, não apenas só no universo dos animes, né, mas como Homem-Aranha, Uhum. Batman quando foi na televisão também, né? As músicas do 007, James Bond, essas coisas. Nossa. Então, tudo isso acabam virando assinaturas contando sobre o espírito daquela série, da animação, né? E no caso dessas do Dragon Ball, do Mega Man, né? A gente também pensava muito em quê? Em traduzir justamente esse espírito em português, né? Porque eu escrevi Uhum. canções também. Eu fui, além de intérprete, eu fui o versionista, né? Fez as Uhum. então tinha toda essa preocupação, né, esse envolvimento de levar para os fãs um espírito, como se a música fosse uma preparação, como se fosse um mantra ali, um momento de concentração, de meditação do fã para ele chegar e falar, olha, vocês estão prestes a assistir o Mega Man, o Dragon Ball, esse desenho ele fala sobre isso. Então as músicas têm essa tradução, né, desse espírito do que acontece ali. Total, né? E, tipo, já deixava a gente empolgado logo de cara, né? E eu sinto um pouco de falta disso hoje em dia, porque muitas das séries que eu assisto, eu vejo que eles prezam, às vezes, por deixar o idioma original das aberturas. E, sei lá, fica um pouco aquele vazio, não tem mais aquela música tão marcante como era antigamente, aquela música que vai ser lembrada com os anos, como foi naquela época lá, anos 90 até mesmo antes, anos 80, né? Então, isso é um critério deles, né? Isso aí é uma coisa que eu não digo nem que está certo ou errado. Eu Uhum. seria mais rica a experiência para o fã de ter a possibilidade de ter essa música, uma versão em português, né? No caso específico dos animes, dos temas assim, eu acho que seria bem legal. Ainda fazem algumas coisas também, não só para o público infanto-juvenil, Sim. também, né? Fazem algumas coisas de versões. Eu particularmente acho interessante, porque essas músicas, elas têm um papel que eu acabo descobrindo, né? A gente acaba descobrindo aí com o passar dos anos que elas têm um papel importante na memória afetiva, até no crescimento do espírito da pessoa, sabe? Assim, então, Sim.
ela não é só assim aquela coisa do divertimento, né? E vai até um pouco longe daquela ideia de entretenimento, porque Uhum. entretenimento, pelo menos na minha visão, seria entreter, distrair. Sim. E eu acho que a música ela tem um outro papel também, além de ser um alívio, uma distração, uma diversão, ela pode ser algo para também para te chamar a atenção para coisas importantes. E mesmo numa atmosfera de infância, de adolescência, de efervescência, né? Que nisso o rock tem um papel que se conecta Uhum. com o organismo da gente, né? Uhum. Eu acho que é bacana você levar essa experiência para o povo também, né? Para as pessoas, para os fãs da música em português. Nos eventos de anime, que eu faço shows pelo Brasil todo, eu vejo um fenômeno muito interessante, principalmente no que se refere às músicas de anime, né? Que é justamente o quê? Os fãs conhecerem o idioma em japonês e Uhum. então eu acho incrível isso, assim. E até uma coisa mais, assim, legal, assim, que vê como o público passado muitos anos do lançamento dos desenhos, é um público que tem uma fidelidade àquilo, Sim. porque não esqueceu a criança interior dela, sabe, aquele momento especial dela da infância, Uhum. e traz hoje para a idade adulta. Então é muito fãs com mais de 30 anos de idade, nos shows, levando os filhos para assistir o show. Então eu acho um barato isso, essa renovação da geração. Sim. Muito bacana, assim, eu fico muito feliz com isso. E eu acho bacana quando a gente percebe esse alcance da música dentro do espírito das pessoas, né? Um evento de anime é sempre uma experiência muito especial. Quem nos escuta aqui no podcast é uma galera muito nerd, né? E eles querem indicações. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias? Seja livros, filmes, qualquer coisa que você queira estar indicando aí pro pessoal que nos escuta. Cara, assim, eu tenho feito muita produção musical agora, né? Uhum. Tanto ligado à TV, a assistir, assim, a coisas agora, assim. Mas eu acho, assim, que tem livros que, independentemente de ser um clássico, um lançamento, assim, são coisas que são legais para você ler várias vezes durante a sua vida. Porque Sim. a cada momento você vai ser uma pessoa diferente. Porque um livro que você lê agora, daqui a 20 anos, você vai ser um cara com mais 20 anos de vivência, experimentando, Total. percebendo a vida, então aquele livro também vai ser um novo livro para você. Eu tenho uma biblioteca bem grande em casa, né? E eu passei de carteirinha. Então tem coisas, por exemplo, os poemas do Fernando Pessoa, para mim, são maravilhosos. E ali ainda tem um universo muito vasto, né? Porque são heterônimos, não é? Ele escreveu como se fossem várias pessoas, vários eus, né? Vários eus poéticos, né? Então ali você tem um cara que criou pequenas biografias e estilos poéticos diferentes na mesma pessoa. Então, o Fernando Pessoa tinha o Fernando Pessoa ele mesmo, o Alberto Caeiro, que era um cara mais bucólico, do campo, uma poesia mais ligada à natureza, às sensações. Um outro era o Álvaro de Campos, que era um personagem, né, o heterônimo, que era de um engenheiro naval, um cara moderno, um cara da tecnologia. Isso Uhum. anos 20, né, assim, anos 10, anos 20, mas, de qualquer forma, com essa efervescência, né, essa coisa da velocidade, do som, da revolução industrial, das máquinas. Uhum. Um outro que já era um poeta mais clássico, que era o Ricardo Ramos, então, assim, o Ricardo Reis, desculpe. E daí você vai vendo, assim, um outro era o Bernardo Ramos, que era o guarda-mor da Torre do Tombo, era um bibliotecário. Então, assim, cada um era uma persona diferente, escrevendo coisas no estilo diferente. Eu gosto muito do Fernando Pessoa, eu recomendo a quem puder, assim, olhar e entrar no universo dele. Dos poetas brasileiros, o Drummond e o Manuel Bandeira, e em especial o João Cabral de Melo Neto também, que é um cara incrível, assim, também gosto muito. Eu vou fazer uma pequena propaganda, assim, quem tiver acesso, leia as obras do meu pai. Anísio Melo tem, assim, uma poesia muito bonita, vasta, que vai desde os poemas mais tradicionais, como sonetos, né?
poemas mais rimados, estruturados, até uma poesia mais livre, que é o verso branco, já mais conectado com a poesia moderna. Bem legal. Quem tiver oportunidade aí tem bastante coisa, só procurar no Google lá o Anísio Mello que vai encontrar umas coisas bem interessantes na área de artes plásticas e de literatura. E é isso, tem muita coisa. Eu assisto às vezes séries da Netflix também, que eu vejo algumas coisas legais, e por aí vai, né? A gente vai sempre se alimentando Uhum. de conteúdos aí. Com certeza. E um dia desse eu recebi um poeta aqui no podcast, né? A gente tava falando dessa diferença da linguagem entre escrever um texto poético e entre uma música, né? Mas, querendo ou não, existe sempre aquela semelhança, aquela influência, como você mesmo falou, né? O seu pai, que era um poeta e tudo mais, né? Você traz um pouco dessa influência dele para as canções que você escreve, ou às vezes está muito separado? Não, existem, assim, pontos de conexão. Eu tenho um trabalho assim, de poesia, com um livro lançado já há mais de 40 anos, e tenho produzido regularmente, assim, né, a parte de poesia principalmente, algumas de prosa, mais crônicas, mas mais poesia também. O que eu vejo em comum, como eu tive, no trabalho de versões, né, você tem uma letra original, e que ela é um Uhum. poema, né, é uma letra, né, que é um poema, um verso, os Sim. versos. Existem músicas que você pode utilizar de uma subversão da linguagem normal, da linguagem da prosa, que é a poesia. A poesia é uma espécie de prosa enlouquecida, né? Que você se permite Uhum. as coisas que a gente chama de liberdade poética, né? Que na poesia Sim. essa possibilidade de chamar, dizer que o mar está vermelho e não azul, como a gente costuma ver ou ver. Uhum. Então, assim, tem essa expressando outras coisas. É um, é um, são não só figuras de linguagem, eu costumo dizer que na poesia você pode se permitir delírios de linguagem. Nas versões, como elas são versos, né, elas têm um ponto em comum da poesia, né, que é a rítmica. Existe um ritmo, né? Como a letra de uma música, ela tem que estar bem conectada, bem encaixada na melodia, no ritmo e na harmonia da parte musical dela, né, que ela vai fazer parte, a letra, ela tem Sim. que ter um encaixe. Esse encaixe é também na hora de se interpretar, né? Que é a maneira que você vai articular as sílabas de uma maneira. Você não fala lampada, você fala lâmpada, né? Então, assim, que Sim. maneira chama de prosódia. A prosódia é justamente isso, a maneira de você falar e encaixar um texto, né, ou no caso o poema, ou no caso o verso dessa letra, a versão, e de uma forma que fique interessante você escrever, e é você ouvir aquilo e aquilo ser uma coisa que você sente naturalidade, né? Por exemplo, eu vi muitas publicações assim no Facebook, uma delas de brincadeira, assim, falando: tente ler essa letra sem pensar em cantar. Ah, sim. Colocou justamente uma versão que eu tinha escrito, que é a da We Got a Power, do Dragon Uhum. Ah, impossível. Perigo e o Caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Daí eu fui ver, assim, por curiosidade, eu achei engraçado, né? Daí eu fui ver as respostas. Daí o cara fala: caraca, é mesmo? Eu não consigo. Eu vou ler a letra, eu já fico pensando, e posso pressentir um legal, né? É sinal do quê? Que a gente conseguiu estabelecer uma conexão Sim. da prosódia, né? Ficar natural, né? Tararara, parararara. E foi legal isso, né? Ver que intuitivamente isso acaba sendo importante. Você colar de um jeito que a pessoa, de tanto ouvir, na hora de ler a letra, ela já vem a memória melódica daquele que Sim. está sendo escrito, né? É um barato isso. Eu acho muito legal. É que sabe o que eu acho que também acontece? Antigamente, né? Hoje a gente assiste os animes nas plataformas de streaming, né? E temos a opção de muitas vezes pular a abertura. Né? Quantas e quantas séries às vezes a gente vai assistir e não faz isso? Naquela época também a gente não tinha essa opção. A gente assistia um episódio por dia, mas todo dia a gente via a abertura tocando, né? Então, querendo ou não, aquilo fica na nossa memória de um jeito, né? Porque a gente escuta tanto e fixa mesmo, né? E a gente acaba que sempre vai associar aquela letra com aquela canção. Sim, é verdade.
Ainda mais assim, por exemplo, quando eu estou assistindo uma série da Netflix lá, que eu esteja assim, maratonando, né, que são vários, Uhum. estou vendo dois, três, quatro, eu vi a música de abertura, a primeira, oh, que legal. Sim. Às vezes eu curto muito a música, eu ouço várias vezes. Às vezes não, às vezes eu até pulo. Pular a abertura, Uhum. você já está assim, curioso para saber como vai ser o próximo episódio, a história. Eu vi uma outra série que eu maratonei, eles estão fazendo séries mais curtas também, ao invés de Sim. temporada um, 2 e 3 estão dividindo em episódios, né? É uma coisa muito semelhante ao que aconteceu na literatura. A literatura, você tinha muita coisa em romances, né? E depois começaram claro, paralelamente, né? Já existiam contos, crônicas, né? Que são textos mais curtos. Mas hoje eu vejo assim uma quantidade muito maior de formatos novos para televisão através de episódios. Ao invés daquelas longas novelas que duravam 6, 8 meses, uma série super especial com 8, 10 episódios, né? Você Sim. o último que eu vi foi o Manifesto, que é muito bacana, que foi uma história de avião, assim, um negócio muito legal. E a gente vê as tendências durante o tempo, né? Hoje existe uma preocupação muito grande entre tempo e espaço, de conhecimentos básicos do que era uma física tradicional, né? A física do Newton, para quê? Para aquela física do Einstein, do Heisenberg, da física quântica, né? Então, as noções de tempo e espaço são diferentes como na época em que se aprendia na escola, a linha do tempo, né? Uhum. Ah, de não sei que, a idade feudal era moderna, era contemporânea. Não, na física quântica você tem o tudo ao mesmo tempo agora. O posicionamento das coisas depende do olho do observador. Então, assim, são maneiras interessantes de se pensar o tempo. Transposições de realidades paralelas, essa coisa toda, né? Portais se abrindo, né, de comunicação de tempo e espaço. Eu acho bem interessante. Eu vejo muito isso nas séries acontecendo. Assim, tem várias acontecendo isso, né? Disrupções, um avião que ele sai de terra, assim, em 1983 e depois ele volta 30 anos depois, sabe? Eu Uhum. acho muito bacana esse tipo de coisa, intrigante, assim, né? Acho bem legal. Não, total. E isso que você falou é uma realidade que eu também tenho notado há um tempo, né? E que particularmente também me agrada, né? Não que eu não goste, eu gosto muito de séries longas também. Mas eu acho que esse formato também mais compacto ajuda a gente também hoje em dia nessa vida um pouco mais corrida. A gente vive de uma maneira tão rápida, trabalho, aí chega em casa, você tem pouco tempo, aí você tem que dormir para acordar cedo no dia seguinte. Então eu acho que esse formato atual, ele ajuda a gente também um pouco nessa nossa correria maluca do dia a dia. É verdade. É porque acaba acontecendo, isso acaba sendo um reflexo do que se produz, como da mesma forma que se produz em publicidade, na televisão, né, hoje mais nesse universo dos streamings, né, se produz em função do ritmo da vida moderna, né? Por exemplo, Uhum. algumas pessoas gostam de maratonar uma coisa no final de semana, mas como você mesmo disse, a maneira que as pessoas criam o seu estilo de vida, elas se sobrecarregam de tanta coisa para garantir uma certa sobrevivência ou suprir as necessidades e conseguir, digamos assim, bancar, né, todos os itens de consumo que ela estabelece no estilo e padrão de vida dela, que ela tem pouco tempo. Então, no fim, ela vai ter uma horinha ali, 50 minutos, para estar com a família, bater um papo, ver uma TV, fazer alguma coisa assim, comer alguma coisa, dormir e já se preparar para outro dia, né? Então, às vezes, um formato mais curto é legal. Você vê também na contramão disso os filmes indianos, Bollywood, por exemplo. Como existe uma cultura diferente no Oriente, a relação de tempo é diferente também. Então, nos filmes de Bollywood, por exemplo, ali que você vê, são produções muito interessantes, assim, no lado da cultura local. Então, você vê a música indiana, são filmes com duração de 3 horas, é muito comum um filme ter mais de 2 horas, 2, 3 horas, um filme indiano, e interessante, mas com uma coreografia impecável,
Sim. cores legais, assim, você quebra um pouco, assim, não adianta também olhar com olhos do Ocidente para uma coisa Uhum. do Oriente. Então você tem que, digamos, retreinar os seus olhos ou as suas expectativas para um outro tipo de estética, né? Você pode fazer teatro de várias formas, música de várias formas, cinema de várias formas, né? O próprio anime é um resultado disso. Se você vê um desenho como A Turma da Mônica, é uma coisa, ele tem um contexto muito arraigado aqui, mas com uma preocupação de temas universais. E já os animes, eles têm uma cultura que valoriza muito a matriz, que é o Japão. E é muito bacana isso, porque é uma oportunidade de compartilhar com o mundo inteiro a cultura de um país, uma maneira de pensar, ou as histórias das lutas, né? Você entender o espírito dos samurais, os ninjas, entender culturalmente um país, né? Eu acho muito bacana o que a música pode proporcionar, e no caso os desenhos, os animes, né? As músicas de trilha de cinema podem proporcionar em matéria de ampliar a visão de mundo do público. Através da música, por exemplo, quem conhece Beatles, assim, você vê como as influências de vários outros estilos foram entrando no universo da banda, ou já faziam parte de alguma forma do universo de cada um daqueles integrantes da banda, e isso se traduzia em músicas muito originais, incríveis, assim. Você tem aproximações do Oriente com o Ocidente, porque o Harrison foi estudar citar com o Ravi Shankar e acabou levando isso. Então você tem álbuns como o Revolver, o Sgt. Pepper's dos Beatles, que tem todo esse conteúdo, né? Esse expresso, essa miscigenação, essa fusão musical, né? De estilos. Você tem instrumentos diferentes no universo do rock e do pop, música eletrônica, música concreta de caras como Stockhausen, colagens sonoras. Isso você vê no Álbum Branco, tem uma música que chama Revolution Number 9, que tem vários sons de rua. A Day in the Life também tem esse momento de orquestra, meio de caos. É muito legal ouvir e perceber esse tipo de coisas. Hoje no pop você tem essa expressão, né? Você pega uma banda de músicos da Armênia, que nem o System of a Down. Pô, System of a Down tem ali um elemento no rock, mas também da música regional deles, assim. Então isso é bacana. Você via isso na música erudita, o Chopin tem as poloneses. Então você pegar ritmos da música, o próprio Villa-Lobos aqui no Brasil, as baquianas brasileiras, né, que seria assim, uma influência do bar, mas através da música brasileira. O trenzinho caipira, você colocar coisas do universo do Brasil numa música erudita. Então, os músicos todos faziam isso na Europa, né? E se faz isso bastante aqui também. Hoje no pop você tem uma fusão de muita coisa, né? A própria fusion de música instrumental era uma mistura de tudo isso. Caras como o Santana já é uma fusão da música latina com o rock. Depois ele também teve um contato com música indiana, o Carlos Santana, e tem discos dele lançados como Devadip Carlos Santana. Esse já era uma mistura da religião hindu, as influências disso, com o rock que ele já fazia, que é um rock híbrido entre a música latina e o rock and roll propriamente dito, né? Então é isso, eu acho legal misturar, acho bacana fazer isso aí. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu queria saber como foi que a música, primeiro, como é que ela entrou na sua vida, e segundo, quando foi que você olhou para aquilo e falou, putz, eu quero trabalhar com isso em algum momento? Olha, a música, ela entrou na minha vida através do ambiente onde eu nasci. Era um ambiente muito musical e muito relacionado à arte, a gostar de arte e a produzir arte, e várias manifestações artísticas. O meu pai era o que se chama hoje de um cara de aplicações multimídia, era um cara que era poeta, escritor, artista plástico, né, o artista visual, né, que pinta quadros, faz esculturas e várias outras coisas.
E ele era um cara e também um pesquisador de línguas indígenas e do folclore brasileiro. Então, muitas vezes, no ambiente de trabalho, para você ter, e jornalista também, meu pai e minha mãe eram jornalistas. Então, Olha que legal. então era um ambiente em que, quando meu pai estava fazendo pesquisas em casa, ele estava ouvindo música. E a música no quê? Naquelas vitrolas antigas, valvuladas, ou gravador de rolo, então tinha vários rolos de música, gravava coisas do rádio, programas de rádio em fita de rolo, e ficava 2, 3 horas ouvindo, colocava algumas gravações em velocidade mais baixa para ficar ouvindo. Então a gente ouvia, assim, no ambiente de casa sempre estava rolando algum som. O meu pai ouvia muito assim coisas ligadas à bossa nova, ao jazz, à seresta dos anos 30, 40 e 50, a bossa nova desde o início. A gente tem inclusive os primeiros álbuns do João Gilberto aí entre 56 e 60, né? E uma coisa muito legal. A minha mãe já gostava da Maísa, das cantoras, do Agostinho dos Santos, que era um cantor excepcional que faleceu num acidente na França, no aeroporto de Orly, em 1973, se não me engano. Era um grande cantor. Elisete Cardoso, assim, grandes cantoras e intérpretes. A Maísa, né, como eu disse também, Elis Regina, Jair Rodrigues, assim, artistas incríveis, né, de uma qualidade ali que são inspiradoras. E a minha irmã, que é 10 anos mais velha que eu, ela era uma garota que nos anos 60 estava ouvindo o quê? Beatles, Rolling Stones, Herman Hermits, que é uma banda muito bacana, era uma espécie assim de resposta americana ao que seriam os Beatles, né? Os Monkees também, e outras bandas que a gente foi vendo aí nesse período também, Steppenwolf, né? E mais tarde, as coisas de heavy metal, né? Então, isso foi uma coisa do ambiente musical. A primeira memória que eu tenho da minha vida é eu estar em casa, no chão, colocando um disco na vitrola. E esse disquinho na vitrolinha era o Twist and Shout dos Beatles, aquele. Oh, shake it up, baby, now, shake it up, baby, twist and shout, aquilo lá, né? E Uhum. é uma coisa da vida, assim, né? E depois isso me impulsionou, né? Eu senti ali que a música era uma coisa que estava sempre na minha vida. Estudava, vida normal, estudei piano bem cedo, assim, com 5 anos de idade, até uns 8 anos mais ou menos, e depois eu morava em frente ao conservatório. Eu não tinha piano, não tinha instrumento em casa, mas eu estudava diariamente no conservatório. Eu tinha as aulas semanais e todo dia eu ia lá, pegava uma sala vazia e ficava estudando piano, comendo piano lá, me divertia. E eu parei de estudar e depois de uma época e me mudei da região onde eu moro, inclusive atualmente, que é no Butantã. E de lá eu fiquei uns anos sem estudar música, mas sempre ouvindo música, sempre com violão em casa, instrumentos em casa, né? E daí eu comecei naquela época de escola, aquela coisa toda, me reuni com um amigo e a gente tomou aquela decisão de comprar um instrumento para fazer uns sons, né? E nisso ele comprou acho que um instrumento numa sexta-feira e no sábado, no dia seguinte, eu já estava na loja lá comprando um baixo, que é o meu instrumento principal, assim, que é um contrabaixo, o elétrico. E disso não parei mais de estudar, de pesquisar, é, entender, né, esse universo da música, já numa ótica não só de fã, né, mas de alguém que toca, tem que aprender o instrumento, dominar o instrumento, vencer as limitações, né, o corpo não nasce tocando. Então, você entender aquilo e se tornar um movimento natural, uma coisa que faça parte de você, né, não tocar racionalmente, tocar, pensar só na expressão, no coração, e a técnica já ser uma coisa que seja sedimentada e já faça parte de você, né? Para não ser um escravo do virtuosismo, mas utilizar algum virtuosismo que seja necessário, ou alguma habilidade, em serviço de fazer uma música agradável para as pessoas, né? Que elas curtam aquilo, gostem, entendam, ou até incomode no melhor sentido, que é mexer com Uhum. conforto, né? Falou assim, puxa, essa música é inquietante, mas as pessoas se conectarem com ela, e isso é importante, né? Fazer uma música. Então eu tomei essa decisão de ser um músico profissional
Ah, acho que desde uns 15 anos de idade, assim, eu me sinto um músico profissional. E que o profissão é isso, é uma profissão de fé, ou seja, você vai professar, você vai dedicar os anos da sua vida, um tempo precioso, né, que todo tempo é precioso, mas assim, um tempo específico ali, seriamente, né, com alegria, mas com seriedade, né, com dedicação, para se tornar alguém que faça aquilo bem feito, né, para não machucar o ouvido das pessoas, né, que é sacanagem, né, eu não vou gritar no ouvido de alguém, estudei instrumento, né, daí depois eu fui estudar canto, para ter assim, um fundamento, né, que é vital, né, para você, inclusive, preservar a saúde da sua voz, né. Eu tenho hoje 57, eu vou fazer 58 anos, e eu me sinto hoje cantando no melhor momento meu da voz. Eu não sei até que ponto eu vou manter isso com um bom nível, né, qualidade. Isso é a idade, o tempo, né? Mas eu, se tiver a oportunidade, eu quero cantar até depois dos 70 anos. Assim, cantando bem, né? Cantando direitinho, dando o recado, alegrando, não falar assim, não, lá vem o tiozinho de novo tentar cantar. Não, não, vai cantar bacana, como a gente vê caras aí que eu me espelho, como o Paul McCartney, por exemplo, que é um grande compositor, um grande baixista, instrumentista e canta muito bem. E hoje, ontem, ele fez 81 anos, gente. Veja qual é o avô de alguém com 81 anos que está em cima de um palco fazendo um show de mais de 2 horas de duração, tocando piano, cantando, tocando baixo, tocando violão e feliz com aquilo, né? Então, eu espero sempre estar me divertindo, fazer com alegria e fazer com qualidade e respeito às pessoas que assistem. Não, e vai sim, se Deus quiser. Até porque, cara, eu vejo em você um talento, assim, que quando eu falo talento é da maneira mais respeitosa possível, porque às vezes, principalmente você que falou que estudou tanto, né? Já deve ter chegado alguém pra ti e falado, ah, você tem o dom. E tipo, você estudou pra isso, não é como se fosse como uma mágica caiu em você e você aprendeu a tocar, né? Então isso é uma coisa que às vezes pode até ofender um músico, alguém que estudou tanto pra chegar lá. Mas eu vejo em você um talento tão grande que você não só toca, mas você também participa de muitas outras bandas, às vezes faz participação especial tocando as músicas que você já cantou e tudo mais. E sempre que você aparece, tipo, o comentário da galera é sempre o mesmo. Olha, lembrei da minha infância, lembrei daqueles tempos, que coisa foda ouvir essa voz, que coisa legal. É sempre esse tipo de comentário que eu escuto e eu concordo plenamente, cara. Eu fico feliz com isso, né? Porque quando você cria alguma coisa, quando você toca, grava, tá ali, tá gravado, tá pronto. Quando você faz um show, tá ali, o show tá feito. Aquilo ali é um prego batido numa parede que não sai mais, ele tá lá. Esse prego, no melhor, é uma figura de linguagem, naturalmente, assim, ele tá ali preso na memória, né? Aquela experiência já foi vivida, ela não pode ser desvivida, né? Então eu Uhum. fico feliz quando as pessoas chegam e falam, pô, você fez parte da minha infância, que legal. Pô, e daí eu pergunto, às vezes até brincando, eu falei assim, mas eu não traumatizei você. Eu falei assim, não, não, foi legal. Eu falei, então, missão cumprida. Tá? Você poder impactar as pessoas de um jeito que você imprima uma memória feliz, uma memória. E normalmente, quando me falam isso, já começam a entrar em detalhes. Falam, olha, chegava correndo da escola para assistir a música de abertura e não perder a série. Então, assim, eu achava incrível isso, né? Eu vi algumas coisas muito legais, assim, passado alguns anos. Eu até falei isso num podcast um tempo atrás, que fala do seguinte, que quando teve aquele movimento pelo aumento, contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo, que teve um quebra-quebra, foi um negócio aí assim, nossa, foi uma loucura aí, pessoal quebrando coisa na rua e tudo mais, mas teve algumas manifestações, manifestações pacíficas, digamos assim, mobilizações mais pacíficas. E uma coisa que eu achei legal é alguns cantando músicas de abertura do Dragon Ball com placas com trechos da letra. Eu falei assim, poxa, mas peraí, onde é que se encaixa isso? Quando eu percebi, eu vi que as pessoas estavam dando uma interpretação, né, uma contextualização da mensagem da letra aplicada aos dias que a coisa estava acontecendo. E eu achei bacana porque pelo tipo de leitura. Então, só para não ficar muito abstrato assim, né?
falava assim: posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares e a imaginação me dá forças para voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém com um poder maior que você já tem. Então, liberdade é correr pelo céu, sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta for para valer, vou mostrar o meu valor. Então, eu achei bacana pegarem esse elemento, que é o que? O poder da união, de você lutar pelos seus sonhos, conseguir, né, conquistar através da sua perseverança, da sua união com pessoas que tenham pensamentos em comum com o seu, e ter esse senso de comunidade. Eu achei muito legal essa visão do público, né, que ouviu isso quando era criança, e também o bacana que é o alcance de uma música que você não, ela é feita para um objetivo, que é falar sobre a série, né, eles se unem ali para conseguir as sete esferas do dragão e tudo mais, mas você entender que mostrar o espírito de união, o espírito da amizade, de você não ser um sonhador, não é ser uma pessoa iludida, é simplesmente ser um projetista. É alguém que projeta uma imagem e depois se empenha para criar e para realizar. Então, o visionário, no caso, ou aquele que tem um sonho, né? Ele é um cara que pode ser o futuro realizador, mas primeiro ele teve um sonho. Como o Martin Luther King, no discurso mais conhecido dele, que ele fala, I have a dream. Então ele tinha o quê? Um sonho. Eu tenho um sonho. Um sonho do quê? De ver pessoas vivendo com respeito, com igualdade. Então eu acho bacana quando o fã consegue fazer essa contextualização, essa interpretação de uma letra, de um texto, de uma maneira mais profunda e que se conecte com o dia a dia da vida dele. Total. E o contexto dessa letra, né, ela faz todo sentido. Quando você começou a citar aí pra mim, que no começo eu não tinha entendido muito bem, eu falei, não, peraí, até no que ela se encaixa? Aí você começou a citar, eu falei, nossa, se encaixa perfeitamente com o contexto da situação. E o interessante é que, assim, a pessoa que te ouviu naquele tempo, ela cresceu. Então ela leva essa referência também para a vida adulta, né, cara? Pra você ver a longevidade do negócio, né? Olha, o que eu fico exatamente isso. Essa longevidade é uma coisa que eu tenho uma preocupação no meu trabalho autoral, assim, para não fazer músicas apenas datadas ou com uma maneira de ver a vida datada. Um poeta, um escritor, aliás, o Dostoiévski, ele falava que para você ser universal, você deve cantar o seu quintal. Então, você pode muitas vezes estar falando das suas experiências mais simples do dia a dia, mas elas têm uma universalidade. Quando você fala do amor, quando você fala da dor, sabe? Eu tenho uma música chamada Walking Through the Fields of Pain, que seria Andando pelos Campos da Dor, e ela relata um período em que eu tive um problema de saúde que me causava muita dor. Eu fiz uma prótese de quadril, né, de articulação, e antes disso eu falava de como era você exercitar a resiliência, ou seja, olha, falar para você mesmo, calma que vai dar tudo certo, né? Vamos lá, aguente um pouquinho mais, a dor não é necessariamente algo ruim, ela pode ser um alarme que te avisa que algo não vai bem. E daí você estabelece novos limites para se preservar. Então, assim, conseguir entender, mesmo do que não é agradável e prazeroso, que aquilo também é um ensinamento, também é um suporte para você sentir dor. Imagina se a gente não tivesse tato e sentisse a dor. A gente ia sair batendo por tudo que é canto, porque não ia sentir dor, para falar, opa, bati a canela aqui, bati a cabeça ali, e podia sangrar até morrer, sabe? Então, até nisso a gente começa a entender sobre uma outra ótica, coisas que não são exatamente um carinho, um abraço, que é uma dor, né? Entender como um elemento importante. Então, eu procuro hoje fazer isso, assim, sempre. E quando eu vejo isso, eu vejo também o quê? Que outras bandas, músicos, artistas que eu gosto, como o Bob Dylan, como os próprios Beatles também, uma banda chamada Steely Dan, também que durou mais de 40 anos, de pop americana,
e que tem essa coisa de você ter temas que são que não ficam datados, que eles têm uma certa longevidade, né? Então eu acho bacana isso. E isso vem a poesia ajuda um pouco nisso também. Assim, esse meu trabalho paralelo da poesia, ele me ajuda muito a pensar poeticamente e com aquela prosódia, aquela rítmica, né? E que se encaixa numa boa melodia para uma música, para uma canção. Com certeza. Um cara que tinha muito essa longevidade, e até hoje, mesmo ele já não estando mais entre nós, as músicas deles continuam atual, é o Renato Russo, né? Olha a canção dele, né? O tanto que ela conversa com os dias de hoje. Nesse final de semana eu fiz um evento fechado e um dos contratantes ele queria cantar duas músicas do Renato Russo, assim, e por sorte conhecia, né? E daí eu dei um toque para a banda e a gente fez na hora, ele saiu cantando. Agora, além dele, eu vejo outras pessoas, assim, é, talvez até mais amplas, mas com uma boa qualidade poética. Além dele, o Cazuza, né, assim, contemporâneo dele, acho incrível. O Lobão, independentemente de qualquer questão mais polêmica, essas coisas assim, é um compositor de mão cheia. O outro também, o Herbert Viana, também é um excelente letrista e um guitarrista muito bom. O outro cara, o Lulu Santos, também no universo do pop, uma música como Uma Onda, que é uma música que ele fez, se não me engano, em 83, por aí, é uma música que já tem 40 anos, né, para você ter uma ideia. Ela tem uma longevidade, uma qualidade, uma estrutura incrível. Outra também, assim como letrista, a Rita Lee, a gente não pode esquecer, porque não era apenas uma corista de rock, né, como ela mesma falava, assim, na autocrítica, brincando, né, assim, debochando um pouco às vezes de uma crítica machista, né, do que o rock sempre foi majoritariamente masculino, né, então alguns meninos se assustavam com uma menina pensando num nível e criando num nível tão alto como o dela, né. E isso entre colegas também acontecia, né? Então, acho a Rita Lee, letras assim realmente incríveis. E além desses aí, você vai ver outros caras na música brasileira, o Chico Buarque, é um poeta incrível, é um romancista, né, incrível, assim, tem trabalhos dele que são maravilhosos. Outro cara também, que aí já existem os letristas também, né? Paulo César Pinheiro, são caras aí que. O João Bosco também, letras incríveis, além de ser um instrumentista exímio, né? Um violonista maravilhoso e cercado de músicos da melhor qualidade, né? Então, assim, tem muita gente boa nesse universo aí, realmente. E eu vejo a longevidade deles, né? E voltando até um pouquinho a essa minha referência aí de que é uma matriz, né? Os Beatles também têm muito disso também, uma qualidade de letra, de lírica, que é incrível, né? Então, acho que essa qualidade, talvez ela não seja hoje uma coisa tão importante para consumo imediato, mas se alguém tiver assim uma imodesta pretensão de fazer um clássico, use um tema universal, construa bem, trabalhe com carinho a música, a concepção, o arranjo, a sonoridade, para que ela também não fique datada, né? Então, muitas vezes a pessoa fica fascinada com um efeito tecnológico que funciona durante 2 ou 3 anos no universo pop, no mainstream, e depois começa a virar um sinônimo de algo meio questionável, um pouquinho brega, um pouco estranho. Nos anos 80 tem muito disso. Algumas coisas de gravação com reverbs de caixa, assim, parecia que a bateria estava dentro de uma catedral e o restante da banda estava numa sala um pouco menor. Então isso perdia um pouco da plasticidade, da naturalidade de você ter a sensação de fechar os olhos e sentir toda a banda na sua frente, na sua cara tocando. Você vê bandas hoje em dia que continuam fazendo isso. Red Hot Chili Peppers é uma delas, tem uma sonoridade incrível, aquele som de banda, assim, é muito legal. Outra, o Aerosmith também, eu acho muito legal, nesse nível, né? E outras bandas também, que é até injustiça deixar de falar, mas Black Sabbath, quando estava em atividade, né, tudo assim, fui assistir show também, incrível. Conheci o Dio, conversei com ele, pô, foi muito legal. Mas é isso, assim, são bandas incríveis e sons incríveis, né, que ficam realmente eternos aí pra gente.
E você contou aí das suas referências musicais, de como você iniciou na música, que veio lá desde a sua infância, você estudando instrumento e tudo mais. A pergunta, né, que eu acho que não quer calar, mas como é que você chegou nessa produção de interpretar músicas de anime, né? Como foi que isso chegou até você? Então, isso surgiu como um teste. A Alamo, a empresa, né, a Alamo, Fonografia, Dublagem e Som, né, que hoje não existe mais, infelizmente, eles estavam num período de transição de um dos profissionais, que era um diretor musical, que era o Caetano Zama, um cara que foi importantíssimo aí no período da Bossa Nova, o lançamento da Bossa Nova no Carnegie Hall, nos Estados Unidos. Ele foi um dos integrantes, junto com Tom Jobim, Oscar Castro Neves e vários outros músicos, né? E nesse período eles estavam nessa transição. O Caetano Zama estava saindo da Alamo para se dedicar aos projetos dele e me convidaram para fazer, na verdade, não para substituí-lo diretamente, mas para fazer um teste de que eles estavam precisando lá para fazer algumas produções. E eu escrevi as versões e gravei. Eu fiz isso nos próprios estúdios da Alamo e com um grupo, porque coincidentemente, é assim, um grupo de amigos que trabalhavam comigo numa produção de um trabalho que estava a um quarteirão da Alamo. Eu estava gravando num estúdio. Na época, se não me engano, era o disco do Dinho Nascimento, um percussionista, né, baiano, que radicado em São Paulo desde os anos 70. E eu estava gravando no estúdio do Constant Papineau, que foi tecladista do Ponte Aérea, do Sai Guarabira por muitos anos. E nisso surgiu esse convite. Eu fui lá, orcei, convidei duas cantoras e um cantor que estavam trabalhando comigo, a Vera Campos, a Cláudia Jungblut e o Paulo Campos, Paulinho Campos. E nós fizemos lá, eu vi as gravações, eram 3 músicas do Fantástico Mundo de Bob. E nós gravamos, eles adoraram o padrão, acharam que, pô, tá muito bacana. E eram músicas meio Broadway, assim, realmente a gente tinha que estar com o ouvido bem atento e apurado para as aberturas vocais, os arranjos. Nós não nos deram partituras disso, então a gente teve que pegar com o piano, abrir as vozes e ver o que era adequado. Escrever a versão, eram versões simples, assim, eram trechos curtos. E nisso eles gostaram. E daí eles me fizeram um convite. Falaram, olha, você não quer fazer a direção musical, a produção musical, a direção musical dos produtos da gente? E era assim, eles é uma empresa que prestava serviço para as emissoras e para aqueles que eram detentores dos direitos de exibição de um filme, de uma série, de um documentário, de todos os conteúdos que rolam numa TV aberta ou fechada, né? Que hoje então, via streaming, muitas coisas via streaming também e outras continuam em TVs abertas e fechadas. Então, nesse período, foi assim que surgiu isso, né? Então, surgiu disso, isso resultou numa parceria que durou 11 anos e tempos depois que nós paramos de trabalhar na Alamo, a Alamo infelizmente fechou. A gente teve uma colaboração muito profunda com toda a equipe de lá, a equipe técnica, para alguns trabalhos de cinema. Depois de fazer a gravação no meu estúdio, né, no início eu alugava estúdios até um momento que eu vi que tinha um grande volume de trabalho, né, e que seria interessante eu ter uma flexibilidade maior de horário, né, que muitas vezes eu ficava dependendo de uma disponibilidade de agenda dos estúdios. Daí eu falei assim, puxa, mas se eu abrir minha empresa e tiver o meu estúdio, vai ser mais simples para eu gerenciar esse tempo, né? E daí foi o que eu fiz. Isso em 90, eu comecei a trabalhar com eles em 95, daí em 96 eu já estava com equipamento, em 98 eu abri a minha empresa, que é a Melo Music, fonografia, dublagem e som. E está até hoje em atividade. Estou falando aqui do estúdio, hoje aqui. Fiz uma coisa que também era um sonho antigo, né? Eu sempre tive estúdio em casa, mas estúdios para ensaio, né? Eu resolvi montar não um home studio, mas um estúdio em my home, né? Fazer um estúdio na minha casa, mas Uhum. como tendo como referência não aquele estúdio num quartinho do apartamento, mas um estúdio com 2 salas, banheiro, com uma entrada independente da casa, né? Separar o ambiente de trabalho do ambiente residencial.
E com isso, consegui fazer tanto as minhas próprias produções, como produções de amigos, de clientes, para publicidade também. E daí entrou esse segmento, que é justamente o segmento aí de broadcast, para televisão, para anime e publicidade, né? Eu tenho uma formação de comunicações com especialização em rádio e televisão. Eu me formei pela FAAP aqui em São Paulo e, e eu utilizei muito o conhecimento adquirido acadêmico, esse estudo, né, através do estudo, para aplicar em situações que iam ter a necessidade de ter uma visão além da música, mas uma visão do como desenvolver determinado tipo de conteúdo, levando em consideração o público, o perfil, o target que se chama, né, o alvo, né, o público-alvo ali, e isso acabou sendo muito valioso, né, inclusive para compreender também as demandas dos desenhos. Após alguns anos, eu já fazia alguns desenhos assim entre os clientes da Alamo, estava a Disney e a gente fazia alguns desenhos para eles, Turma do Fim de Semana, Doug Funny, que começou na Cultura, foi para o SBT, mas e que era de Eu lembro. um laboratório que era feito, mas depois foi comprado pela Disney, daí teve o Doug Disney, né? Que a animação seguiu, mas sendo feita pela Disney. Então, nesse período, eu recebi também um convite para trabalhar no que, na época, era a criação do canal Disney. Mas, assim, a proposta não... eu teria que abrir mão de algumas coisas que eram muito especiais. Uma, assim, de trabalhar na própria Alamo, que era um ambiente muito legal de trabalho. Eu não estava fisicamente lá, mas eu montei uma empresa para trabalhar em casa, né? E assim foi a minha empresa até hoje, né? Então eu trabalho em home office muito antes de qualquer pandemia. Eu achei que isso seria melhor para a qualidade de vida e para a autonomia de tempo, né? Para poder gerenciar melhor o meu tempo. E dessa forma, né, a gente acabou é, prestando os serviços, né, desenvolvendo os trabalhos com ele, mas eu achei melhor não continuar, não fazer, não assumir, assim, deixar de trabalhar na Alamo para trabalhar na Disney. Agradeci e perguntei se eles não se incomodavam que eu continuasse assim, só na condição de um prestador de serviços para eles, né? Porque eu ia trabalhar numa área que seria o controle de qualidade de todos os produtos que iam ser veiculados no canal. Então, para ver, eu ia passar de ser um produtor musical, um diretor musical, para alguém que ia estar avaliando o trabalho de outras produções musicais criadas por outras pessoas. Para isso, naturalmente, eu teria que parar de fazer os trabalhos da Alamo, porque a Alamo era a Disney era cliente da Alamo e havia um conflito de interesses, né? Eu ia estar eticamente impedido de julgar um trabalho meu, né? A tendência é que eu faça esse pré-julgamento para evitar que o trabalho, digamos assim, não seja recusado, né? Então, eu achei melhor falar assim, continuar apenas prestando serviços para a Disney e eu fiz assim. Depois, mais ainda, depois disso, mais uns 5 anos, até a minha saída da Alamo, né? Então, seguiu dessa forma. E foi bacana também, assim, pelo menos só desse convite. E eu perguntei para ele, poxa, mas para uma função como essa, por que eu, né? Aí ele falou assim, não, é que a gente sentiu que existe uma preocupação sua de prezar pela excelência, pelos detalhes, e realmente, assim, é um universo em que você tem que ter uma visão com microscópica de detalhes. Por quê? Porque uma música de 1 minuto, músicas de 30 segundos, como aconteciam no interior de episódios de alguns desenhos, como Os Anjinhos, O Fantástico Mundo de Bob, Uhum. séries que eram já com atores fantasiados, tipo o Barney, assim, mas eu não fiz o Barney, fiz o Dudley, o Dragão, pro SBT. Então eram às vezes músicas curtas, mas que tinham movimentos labiais, sincronismos, como existe essa precisão na dublagem. E os atores trabalham muito bem nisso, né? Ainda mais com a tradução, a própria escrita da tradução, tanto para dublagem quanto para legendas, ela deve respeitar um tempo em que a cena está no ar. Porque imagina você continua falando e o seu lábio está mudo, né? Então, É uma agonia quando isso acontece.
então, dá uma agonia, né? Fala assim, como é que esse cara é um ventríloco? Não. Mas assim, nesse caso, assim, isso aí é raro, sabe? É raro porque existe, assim, também um controle, existe uma direção de dublagem, né? Existe um controle de qualidade muito rígido nas empresas também, e também existe uma qualificação muito alta dos profissionais de dublagem, né? Que a gente percebe, porque eles também não se permitem errar num nível desse, né? Porque são realmente especialistas, têm um expertise para isso, são não apenas locutores de uma fala, mas eles são atores, né? Eles têm que caracterizar entonações, espírito, velocidade, timing. Muitas vezes é, eles até acertam e aperfeiçoam algo de uma tradução, já levando em conta isso. E os tradutores de dublagem também são pessoas muito qualificadas, né, que têm esse entendimento, né, do tempo quando é uma dublagem, uma tradução para legendas ou uma tradução feita para ser falada pelos dubladores, né, ser dita pelos dubladores. E por sinal, né? A dublagem eu considero aqui um dos trabalhos de atuações mais complexos que existe, né, cara? Tipo, não desmerecendo, claro, outros trabalhos que são excelentes, como teatro, longa-metragens, outras coisas, mas tipo, a dublagem, eu vejo que eu já ouvi muito caso de atores de outras áreas que vão pra ela e quando chegam lá eles não conseguem dar conta. Eles falam, não, não é pra mim isso aqui. É um dos trabalhos mais complexos que eu acho dentro do ramo da atuação. Assim, você trabalha com uma coisa, um aspecto, assim, que é limitante, que é uma pressão, né, assim, para resultados, né, que é o tempo. Então, muitas vezes, a dublagem, os atores que fazem dublagem, os dubladores, eles trabalham muito rápido, são extremamente dinâmicos, porque o tempo de dublagem é curto. Então, você tem que ler, assimilar, fazer uma leitura muito rápida do personagem, teste de caracterização vocal, as referências que você tem, e se conectar com aquilo, ter uma memória dessa caracterização muito rápida, né? Tudo é muito rápido. Um tempo de televisão também é assim, dos sets de gravação, você conta com a capacidade da pessoa é, ter decorar bem texto, ou saber improvisar, ou saber quebrar um pouquinho, mas se adequar à dinâmica daquela produção, de como é feito. Cinema também, né? Você trabalha com pressões econômicas, né? Você tem, muitas vezes, quando se trabalha em sets externos, né? Uma locação externa, você tem um custo elevado, então existem pressões. Por isso que os orçamentos dos filmes, seja no Brasil, mas principalmente lá fora, eles são elevados. Existe isso, uma quantidade muito grande de profissionais envolvidos naquela gravação, né, na produção do filme, né, no caso, como você vê uma turnê mundial de um grande artista, como o Iron Maiden, U2, é, ali não são apenas 4 músicos em cima do palco, 4 ou 5 músicos em cima do palco. Você tem uma produção que tem iluminadores, técnicos de som, montadores, motoristas, holds, o pessoal que cuida da manutenção dos instrumentos, o guitar tech, o drum tech, o bass tech, e por aí vai. Quando você vai, o pessoal que faz a parte de produção executiva de tudo isso, aqui, lá, os produtores, a empresa, o local. Então, existe para tudo isso uma cadeia produtiva muito grande. Quem assiste, né, na condição ali de público, um jogo de futebol, um filme, uma série, uma animação. Isso sem falar, no caso do cinema, a parte de computação gráfica, de edição, de cenografia, continuidade, né? Você tá lá num filme de ação e você tropeça e rasga a calça. Se você rasgou a perna esquerda, na próxima cena você não pode estar com uma calça com a perna direita rasgada. Então, assim, esses pequenos detalhes que você vai ver num filme de 1 hora, 1 hora e 40, tem milhares de elementos ali e, e dezenas, centenas de pessoas envolvidas na realização daquele sonho pronto, né? Quando se vê a gravação de uma banda, não se tem ideia da quantidade de pessoas que estão envolvidas naquilo. Desde a hora
da banda ensaiando, da criação, da composição, dos arranjos, da produção, da mixagem, da masterização, a gravação de tudo, os ensaios para que isso aconteça, eventualmente a contratação de outros músicos. Muitas vezes uma banda, ela não, os integrantes não tocam todos eles um instrumento, os instrumentos. Muitas vezes assim, na parte ao vivo fazem, mas em estúdio se chamam outros músicos. Isso é muito comum no mercado de música. Não é um demérito, mas é um cuidado especial pela precisão e pela sonoridade. Isso acontece, não é um demérito para a banda atualmente, mas muitas vezes aquele cara de estúdio está tocando há 30, 40 anos, e aquele cara que está ali, o artista, com a energia, com aquele espírito, com toda a qualidade dele, às vezes não está totalmente aprimorado para entrar num estúdio, mas consegue fazer uma apresentação com uma qualidade excelente ao vivo e tocar realmente de verdade a sua carreira, literalmente, né? Tocar literalmente as suas músicas, né? Então isso acontece muito também. Por isso que os álbuns saem todos perfeitinho, né? Sonoridade perfeita, o vocal tá perfeito, tá tudo perfeito no álbum, né? Sim, existem várias coisas assim. Existem artistas com perfis e condições diferentes, né? Você vai ver mesmo no pop, na música sertaneja, tem pessoas que têm uma dificuldade incrível no ambiente estúdio, né? Se sentem um pouco intimidadas com aquilo, porque ali tudo que está sendo gravado está sendo ouvido num fone de ouvido de altíssima qualidade. Ele percebe o que, até onde ele consegue oferecer e o que ele não consegue. E em termos de tecnologia, você pode eventualmente cortar uma respiração um pouco barulhenta numa edição musical, afinar um pequeno deslize ali vocal, uma pequena nota que tenha semitonado numa música, uma ou outra, assim, ou várias, né, dependendo da situação. Mas eu posso, assim, pelo menos dizer assim de artistas que tive contato com amigos técnicos ali que ficaram impressionados de ver a pessoa gravando. Uma deles, que não tem uma relação direta com o tipo de trabalho que eu desenvolvo, é a Roberta Miranda, uma pessoa extremamente afinada e rápida, e por ser compositora também, parceira de composição também, com outros artistas, uma pessoa que tem uma capacidade de gravar e interpretar com muita excelência, com muita precisão, com uma afinação impecável e com uma longevidade vocal, né, com timbre, tudo isso sendo bem mantido de uma forma admirável. Um outro cara também que grava de uma maneira incrível é um cara chamado Paul Rodgers. Paul Rodgers, ele cantou, inclusive ele substituiu o Fred Sim. Mercury depois do falecimento dele por um breve período no Queen, né? E tocou numa outra banda chamada Free nos anos 70 e em seguida foi para um outro projeto chamado Bad Company. Esse é um cara que eu recomendo. Tem um trabalho solo dele, ele tem um disco incrível, assim, um álbum incrível em que ele grava clássicos dos anos 60, da Motown, da Stax, gravadoras de soul, de rhythm and blues dos anos 60 e 70, que é incrível, um trabalho contemporâneo, assim, deve ter 5 ou 6 anos, esse álbum foi gravado, e você vê a qualidade vocal. E outros caras que você vai ver gravando, assim, um cara que eu recomendo, assim, quem tem interesse para conhecer um pouco do universo vocal, é o Ben Templin, Vocal Academy. Ele tem vários vídeos no YouTube fazendo uma análise da voz, do canal de voz em separado de vários cantores, principalmente para a área do rock, né? Então, você vê caras como o Robert Plant, do Led Zeppelin, o Ronnie James Dio, que era do Rainbow, a carreira solo, Black Sabbath, caras como o próprio Paul McCartney, Robbie Halford, do Judas Priest, vendo como é que eles cantavam a voz separada do estúdio e vendo coisas de interpretação, de respiração, de colocação de pressão vocal, técnicas de voz, né? Então é incrível, assim, para quem gosta de ver esse making off, né? Ver como é que a coisa é realizada ali, como é que se monta a arquitetura de uma voz dentro daquele grande prédio que é a música, né? As fundações ali de bateria e baixo e harmonia, pianos, teclados, guitarras, né?
É muito bacana, assim. Eu particularmente, é uma coisa que eu me divirto e aprendo muito ali vendo, até hoje. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E agora eu quero falar um pouco sobre as produções que você fez, né, e que são muito lembradas até os dias de hoje, né? Teve a primeira que é a do Mega Man, né? A primeira que eu digo assim, que me veio aqui à cabeça, né, que foi uma que eu escutei bastante, o desenho. Eu conheci o desenho do Mega Man antes de saber que aquilo era uma franquia de games, né? E a música, ela é muito eletrizante, embora tipo ela só tenha tipo um trecho, uma letra ali muito rápida, muito breve. Curtíssima. Ela é curtíssima, né? Inclusive uma versão muito bacana que vocês fizeram lá na Anime Voices, né, dessa letra. Ela é totalmente viciante também. E eu acho que uma boa roupagem atual pra ela, né? Mas você lembra como foi o processo pra compor essa letra? Eu lembro, quando eu fiz a gravação do Mega Man, eu estava num período fazendo uma produção num outro estúdio, e não era no meu estúdio. Eu estava num estúdio chamado Nota por Nota, de um amigo meu, guitarrista, o Marco Buru. E lá a gente estava fazendo algumas gravações com vários dubladores da Alamo também, para uma música, para uma trilha de cinema dos Anjinhos em Paris. Então tinham vários dubladores e dubladoras em que eu precisava realmente dar voz deles como criança. Então eu estava fazendo a produção musical e algumas músicas que tinham os corais, essas coisas, eu fui fazer no meu estúdio, já complementando ali. Mas naquele período eu estava realmente agendado para fazer esse trabalho com eles lá. Foi feito e ainda me sobrou um tempinho. Eu tinha contratado lá acho que um período do estúdio, e me sobrou um tempinho. Eu tinha a letra do Mega Man pronta e fiz em casa, como eu sempre fui produzindo as minhas músicas, escrevendo as versões. E daí eu estava com ela lá, eu falei, gente, olha, tem uma música aqui, e eu expliquei rapidamente para eles, porque não tinha aberturas vocais, era um uníssono, né? Então todo mundo, olha, a letra é assim, é a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man. E tinha alguma série de efeitos e tudo, que eu tinha uma bateria eletrônica, ainda tenho essa, ela é uma peça vintage, assim, da Yamaha, e que ela tinha uns efeitos que não tinha na base. Então eu já guardei ali na minha cabeça, falei assim, quando eu for gravar uns complementos, eu vou gravar esse música e efeitos aqui num outro canal. Daí eu gravei as vozes lá do Mega Man, e quando eu vim para cá, no dia seguinte, né, de ter feito esse trabalho dos Anjinhos em Paris, eu gravei no meu estúdio o que as partes que faltavam dos Anjinhos em Paris e os efeitos do Mega Man. Daí ficou pronto. Ficou pronto, foi tudo entregue. É assim. Foi bem rápido, né? E, cara, puta música viciante, né? Aquele ritmo frenético que eu sempre curti, né? Aquele rock and roll pesadão, né? E que eu acho que tinha tudo a ver com a proposta que o desenho passava. Só que depois tem até uma piada que os meus amigos fazem por conta do game. Né, que não tem nada a ver com a animação, né? Mas a letra fala, é a ferro e fogo, né? Ele é puro aço. Só que no game, se ele toca num espinho, ele morre. Então, mas aí são a música ela foi feita com o objetivo do anime, né? Então, assim, eu não. Puta, do game eu não sei, né? Aí eles fizeram o que eles quiseram, né? Não, é só uma piada mesmo que rola, assim, tipo, não é piada com a produção nem com nada, é tipo, é uma brincadeira que rola por causa do que acontece com o game. Exatamente, né? Então eu falei assim, pô, e agora, né? Como é que é isso, né? É puro aço mesmo, né? É ou não é, né? É engraçado. E depois, é uma coisa que eu acho curiosa falar pra galera, né? Porque você compôs a música do Dragon Ball, só que o Igara Power, que é da última saga do Dragon Ball Z, que é a saga de Majin Buu, ela veio primeiro aqui no Brasil do que o Dragon Ball clássico, certo? É verdade. Assim, é e não é, né? Pelo seguinte, antes de eu fazer a versão clássica do Dragon Ball, Tinha do SBT. teve a do SBT, da Gota Mágica,
que foi gravada pelo Rubinho Ribeiro, meu grande amigo e querido, um cantor excepcional também, um cara que vai em vários estilos aí muito bem, assim, sou um fã dele, sabe? E então teve esse trabalho, que se não me engano foi feito pelo Mário Lúcio de Freitas e o Rubinho gravou. Eles fizeram inclusive a parte instrumental e a parte vocal dessa primeira versão da Gota Mágica. Já eu fui fazer na sequência, eu fiz o Dragon Ball, se não me engano, em 98 ou 99, e o Dragon Ball clássico, acho que mais ou menos nesse período, talvez um ano ou dois depois, assim. O Majin Buu ele estreou aqui no Brasil em 2001 e o Dragon Ball em 2002. Foi exatamente assim, com um intervalo de tempo. É que muitas coisas eu talvez tenha feito no ano 2000 para 2001, né? Porque muitas vezes você produz a música, ela já está lá integrada, coisa, mas está sendo feito todo um projeto, um processo de dublagem dos episódios, né, da série. Então, muitas vezes não existe uma ordem assim que, olha, depois que eles dublarem eu faço a música. Não, são trabalhos separados, né? Então, eu via raramente assim os dubladores. Muitas vezes quando eu ia entregar um trabalho, isso quando eu entregava, né? Porque muitas vezes já mandava de motoboy mesmo material, se mandava muita coisa ainda fisicamente, em mídia física, né? Assim, em DATs, né? Que é um digital audio tape, né? Gravado, as masters, né? Então hoje não, hoje eu faço trabalhos com músicos de vários países, várias cidades, eles me mandam por e-mail no formato do padrão que eu peço, né? E eu também faço isso. Muitas vezes eu vou gravar um contrabaixo, um vocal, alguma coisa, fazer uma collab, eu faço a gravação no meu estúdio e mando por e-mail. Então isso aí é muito simples. Hoje é diferente, né? A mídia física não é tão necessária. É só você ver o Spotify e como se ouve música hoje. Hoje se ouve música majoritariamente num fone de ouvido, no celular ou dentro de um carro. Assim, ou eventualmente num show que você vai assistir, né? É diferente, né? É aquele momento de você estar numa sala de som na sua casa, ou na sala de jantar, na sala de estar, e ouvir, tirar um vinil para colocar, aquele processo todo não tem. Você entra no Spotify, entra no playlist, digita uma música, já busca, já cai lá o álbum. Se você souber navegar, você tem acesso a conteúdos incríveis, shows, streamings, todos, podcasts, são incríveis, assim. Sabendo navegar, você tem acesso a um material infinito, né? Concordo totalmente. A tecnologia mudou muito, né? E tornou um pouco mais prático esse nosso acesso. Essa música do Dragon Ball aí, se eu não me engano, a Fantástica Aventura, ela teve duas versões na época que ela passou na Globo, cantadas por você também, não foi? O Fantástica Aventura, eu fiz uma versão e tem a música final do Fantástica Aventura, que é uma música cantada pela Vera Campos, e que eu escrevi as versões e eu fiz a produção, né, dela toda, a mixagem, e faço um vocal no refrão, assim, só dobrando, assim, só isso. Eu acho que foram essas, assim. É porque eu lembro que teve um período que assim, eles exibiram todos os episódios que o SBT exibiu. E aí depois disso, eles. Agora vamos exibir os episódios inéditos, que nunca passaram antes no Brasil. Aí eu lembro que a partir desse momento houve uma virada, teve uma pequena mudança ali na música ali. Eu não sei se foi a minha voz ou se foi a voz de outra pessoa. Aí eu já não sei. Eu não sei qual Uhum. que foi exibida, né? Porque assim, o trabalho de versão uma coisa você ser o fã que está acompanhando tudo, né? Eu procurava assistir, né, os desenhos, né, as séries assim para ver como é que tinha ficado o resultado, mas eu não acompanhava assim diariamente, né? Tudo isso assim, a gente checava, conferia e via assim, mas eu fui ter uma relação como fã das músicas, até produzindo coisas para os fãs depois de trabalhar na Alamo, isso anos depois, vendo o carinho dos fãs, assim, eu fui, na verdade, convocado para fazer shows, assim, eu tenho uma carreira direcionada a outros trabalhos, ligados ao rock, ao blues, à música instrumental, à música regional brasileira, como instrumentista e como produtor, e como compositor também.
Então, esse era uma faceta de trabalho. Só que eu recebi um feedback, um carinho tão grande dos fãs, que eu falei assim, puxa, por que não reativar essa frente que era mais restrita ao cinema, à TV, e levar para os palcos essa experiência para os fãs. Foi uma coisa feita realmente por uma demanda, por pedidos das pessoas. Então, eu cheguei a fazer shows em 2003, assim, já bem próximo da época que eu tinha produzido essas músicas do Dragon Ball, mas depois eu passei por um período gravando e produzindo e viajando, acompanhando artistas, é, em que eu fui retomar esses shows depois justamente de uma entrevista como essa que a gente tá, esse papo que a gente está tendo aqui hoje, e me perguntaram se eu tinha uma banda que tocava isso, daí eu falei assim, não, eu não tenho feito apresentações das músicas, né? Elas estão restritas aí às exibições, na época na Globo, no Cartoon Network, e daí falou assim, olha, eu tenho uma banda aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, que toca tudo, ela chama Radio Clock. Eu falei, bacana, pô, se pintar evento, a gente vai, claro, com o maior prazer. E daí pintaram justamente esses eventos, que era um evento que existe lá do Roberto Sama, que é o Anime Nikit. Então, até hoje, é, eu estou recebendo convites aí. É capaz que agora a gente vai fazer um evento aí, agora em agosto, em Juazeiro do Norte também. Então, assim, eu toquei no Brasil inteiro, né? Manaus, Fortaleza, várias vezes, Porto Alegre, várias vezes, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Uberaba, São Paulo, naturalmente, que é onde eu moro, né? Nossa, muitas cidades, assim, Salvador, algumas vezes também. Então, assim, é muito bacana. A televisão, né, o fato todas essas músicas fazerem parte de uma série de animes é, e serem veiculadas por tantos anos, né, porque eram trabalhos que ficaram alguns quase 10 anos no ar. Ficaram muito tempo no ar sendo exibidos, né? E em canais diferentes, né? O Dragon Ball você vê desde músicas na Bandeirantes, depois passa pelo SBT e vai para Globo, e daí a TV fechada, o Cartoon Network exibindo, reexibindo, várias sagas, né? Do clássico Z, o GT, o Kai, o Super agora, né? Então a série ela tem assim tentáculos. E quem às vezes conhece, digamos, o Dragon Ball Super como primeiro anime, né, dependendo da faixa etária, ele fala, puxa, mas tem mais coisa do Dragon Ball, e começam a voltar no tempo e até chegar uma hora em que encontram, inclusive com algumas produções antigas que eu realizei, né? Então é um ciclo de que acaba gerando as novas produções, mesmo com outros cantores que são muito bons, elas acabam trazendo a pessoa para conhecer mais a fundo o universo, no caso de um anime como Dragon Ball, ou séries clássicas, né? Eu fiz coisas como Bambam e Pedrita também, que eram os Caverninhas, músicas de abertura muito diferentes, filmes com música country para Metro Goldwyn Mayer, como o canal, a música do Tom Sawyer também. Então, assim, então, o filme é um filme de um longa de 1h30, né? Assim, então, você teve vários tipos, o Toyland também, uma Babies in Toyland, uma aventura na Terra dos Brinquedos, também da Metro Goldwyn Mayer, o Pinóquio da Paramount, já com computação gráfica, Os Anjinhos e Os Anjinhos em Paris, foram 2 filmes, né? Então, você tem muita produção assim, variada, né? Então, é bacana esse tipo de oferta. Se quem quiser conhecer um pouquinho isso, eu tenho feito um trabalho assim, até de pesquisa, porque é tanta coisa que a gente faz que às vezes a gente nem lembra muito, assim, não ativa muito, né? Então, eu tenho feito algumas pesquisas e baixando conteúdos no meu canal do YouTube, que é o Anísio Melo Júnior, né? E ali tem algumas músicas dessas trilhas e de produções também autorais, como Discambo, Blue Session Electric Band. Tem uma produção recente que eu vou disponibilizar no meu canal, que é o musical Ópera Rock também. Foi feito um pouco antes e durante um pouquinho depois ao período da pandemia. Foi lançado em maio do ano passado,
com uma ópera rock mesmo, com 39 músicos produzidas aqui no meu estúdio e muitas coisas remotas à distância em função do distanciamento social aí, do isolamento social que teve em função da pandemia, né? Mesmo assim, a gente não parou, seguimos aqui fazendo coisas, né? Então é isso, é muita coisa, é muita coisa. E uma das coisas mais legais que, assim, tipo, achei bem bacana na época, né? Que você pegou a versão do Igata Power, que normalmente música de anime, né? Eles têm aquele tempo um pouco mais curto, é um minuto e pouquinho, né? Mas você pegou esse Igata Power e fez uma, digamos, uma. Não é continuação, você fez uma versão completa dessa música e lançou na internet, né? Assim, porque o que acontece é que as músicas de abertura para TV, elas são como se diz, como nós chamamos, né? Inclusive você vê no pelo YouTube, é o tamanho TV, TV size, né? É uma música de um minuto e 40. E quando justamente em função de ter colocado essas músicas em shows, me incomodava de uma certa forma ver músicas de um minuto. O Mega Man tem um minuto, sabe? Fazer um show, de repente, com 15, 18 músicas, o show vai ter 20 minutos, sabe? Eu falo assim, puxa, eu acho que as pessoas merecem uma experiência completa. Até pela minha formação de compor, tocar, tocar com bandas de cover, né, também. Então, é um formato diferente para show, para espetáculo mesmo. Então, eu comecei a pesquisar, na época, com o meu produtor, que era da época, né, que era o Marcelo Ginari, do Rio de Janeiro, e daí ele começou a pesquisar e me fornecer muito material, que eram justamente as versões completas, originais, do Japão. E daí eu comecei a ver que tinha o Igaro Power com 3 minutos e 40. Eu falei, ah, sim, aí é um formato legal de música para se apresentar num show. Daí eu falei assim, puxa, mas ela tem uma segunda parte de letra. E ali eu já não tinha mais uma relação de trabalho com a empresa que me contratou para fazer esses trabalhos como diretor musical, como versionista, que era a Alamo. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, bom, é, como dizem as crianças que são um espírito livre, né, ninguém manda em mim. Então, eu vou fazer uma segunda parte dessa versão e dar de presente para os fãs. E poder fazer isso no show. Então, daí a gente gravou isso, e o que eu fiquei mais feliz é ver que os fãs, ouvindo o meu canal e o canal do Anime Voices, começaram a decorar a segunda parte da letra. Então, eu fui fazer show em Natal, por exemplo, e eu vi uma galera toda cantando a segunda parte. Eu falei assim, nossa, como é que eles sabem isso? Daí eu falei assim, putz, é o YouTube, que legal. Pô, então é bacana você ver que a plataforma ajuda também a levar esse trabalho que, mesmo que não esteja numa televisão, a pessoa que está fiel ao teu trabalho, seguindo o teu canal, se inscrevendo, recebendo notificações, ela sempre vai ter um conteúdo novo. Não é só uma nostalgia congelada daquele formato antigo que fez parte da infância. Ele tem aquilo que sendo preservado, né, integralmente, e uma segunda experiência nova feita de fã para fã, né? Porque a partir desse momento a gente também fica encantado com o quê? Com o carinho do público. Então a gente passa também a ser fã das séries, das animações, não só por elas, mas pela energia bacana, essa troca bacana que a gente tem com o público, né? Eu recebo mensagem de gente, inclusive de fora do Brasil, países de língua portuguesa, países de língua inglesa, da França, Itália, de vários lugares que entram, têm contato com a versão brasileira e, e se impressionam com aquilo, alemães. Daí eu falando em inglês com o alemão, eu falo assim, olha, me desculpe, mas eu não domino o alemão, tudo, e a gente conversando. Porque teve também alguns vídeos, e esses não, eu acho que não estão no meu canal do YouTube, eu vou pedir autorização para quem utilizou, né, no caso ali essa soma, né, porque envolve outros cantores, um mashup. Então eram músicas do Dragon Ball, de outros animes com outros cantores, mas no caso do Dragon Ball, eles fizeram uma edição muito interessante, porque pegou o Kageyama do Japão, o Eric Holter da Alemanha, o meu trabalho em português, eu não sei se foi o Adrian Barba, um outro cantor em espanhol e um em italiano. Então ela tinha as várias versões, a Fantástica Aventura, agora Power, com 3, 4 cantores em
e escolhendo determinados trechos de um ou de outro, fazendo um ping-pong na edição do áudio, tocando a música e mostrando como é que ela foi exibida em vários países do mundo, né? Então, Eu vi isso. você já viu isso? Vi, muito bom, cara. Com várias músicas eles fizeram isso aí, cara. Cavaleiros do Zodíaco também, outras coisas assim. Então, eu achei muito legal isso. No Anime Voice, né, você também teve uma experiência que foi tocar músicas que não necessariamente você gravou na época, né? Foram músicas, outras composições de outros animes, aí juntava ali vários cantores, às vezes o cantor original também tava junto. Aí, pra gente ir aí aqui pros nossos momentos finais, né, eu queria dizer pra ti, como é que foi essa experiência de tocar essas músicas que são clássicas, mas que não foi necessariamente as músicas que você cantou no passado? Não, foi muito legal porque elas tratam de músicas bacanas que vão com um espírito muito alinhado com o que se faz. O espírito do anime, ele é alinhado com uma coisa muito legal dos animes clássicos, né? E então, assim, ali o Anime Voices ele foi criado por mim e pelo Marcelo Ginari, esse é meu produtor. E justamente com uma ideia de quê? De trazer os cantores oficiais e alguns jovens talentos que estavam surgindo, cantando, como youtubers, cantando as músicas, esses clássicos também. Ricardo Júnior, né? E isso, a Lucilu, né? A Lucilu, a Luciane. Então, assim, vários cantores. Só que nós tínhamos, por exemplo, nós cantamos Blue Dream. A Blue Dream foi feita, inclusive, com o Che Leal, que é o cantor original do Cavaleiros do Zodíaco. Foi feita com o Lucas Araújo, que toca também bastante junto. Tem alguns trabalhos, projetos com o Ricardo Cruz, né? Então, nós fizemos uma versão acústica. Inclusive, nessa eu acho que é a única versão em que eu estou tocando contrabaixo ao vivo aqui no nosso estúdio aqui, né? Que é meu, é seu, também é de todos aqui. E daí foi legal isso também. É bacana isso, porque mostra uma geração que está chegando com uma qualidade muito boa e também cantores veteranos, também não só de anime, mas de tokusatsu também. Por exemplo, o Toninho Guise. O Toninho Guise gravou o Comando Estelar Flashman, gravou Kamen Rider Black, outros cantores e youtubers, como, por exemplo, uma produção recente, está no meu canal, lá, se inscrevam lá para conhecer. Lá tem uma versão com o Diogo Miyahara, que é um músico já ligado à colônia japonesa, um amigo aí de um bom tempo, que eu conheci também por meio do Toninho Guise, e nós fizemos uma versão, eu escrevi uma versão em 2014 do Kamen Rider Kuga, que é um tokusatsu, né? E fiz essa em parceria com o Marcelo Genari e gravei com o Diogo Miyahara. Nós gravamos aqui no heliporto aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Foi uma visão 360 graus aqui da cidade de São Paulo, do centro. Foi lindo, assim, gravar as locações lá à tarde. Pegamos um dia perfeito lá e fizemos lá a performance toda. Foi muito bacana. Então é isso, assim, essa somar e unir os músicos também em torno de projetos comuns, uma maneira também de multiplicar e mostrar um pouco a cara desses músicos, né? A figura desses artistas que muitas vezes trabalham por trás das câmeras, né? E em alguns outros trabalhos eu tenho, como da Blue Session, o meu trabalho solo atualmente, eu estou aqui num processo de composição no meu estúdio, na verdade, de produção mesmo de músicas que eu compus. E é um projeto bem longo, que chama-se Pentalogia. São 5 álbuns com 5 estilos distintos. Um voltado justamente para o rock, o metal, que eu também toquei heavy metal com uma banda chamada Excalibur, metal progressivo na linha do Dream Theater, assim, com uma banda chamada Brain Salad. E então, vertentes bem diferentes. O trabalho de blues, que eu trabalho muitos anos, assim, com muitas composições, são 5 álbuns autorais distintos. E como hoje o conceito álbum, dificilmente se lança um álbum, você lança ou um single ou lança um EP com 3, 4 músicas, eu vou lançando ele aos pouquinhos. Tem reggae, tem bossa nova, jazz, música instrumental, música devocional mesmo, sabe? Uma coisa já voltada para um aspecto mais ligado à espiritualidade. Então, e no fundo, todas elas estão ligadas à espiritualidade, né? Nós somos um só, né?
Então tem algum ponto que nos conecta, né? Assim, eu acho que é entender a música como uma religação com o que há de mais especial no cosmos, no mundo todo, na existência de tudo, né? Ah, no ar que nos cerca, né? No universo que nos abrange. Então eu sinto que a música tem esse caráter aí mágico, místico, religioso e ao mesmo tempo é bem material, porque ela pulsa nos ouvidos ali, né? Ainda mais quando o som é alto, né? Ligado no 10, aí é que ela vibra tudo, né? E conecta a gente, porque olha só, estamos aqui batendo esse papo hoje por causa de quê? Por causa da música, primeiramente. Claro, ela foi o link, né? Com o link a gente vai trocando aí experiências, contando histórias, vivências. Então é bacana isso, compartilhar com o público para entender também que o artista não é só uma máquina de produzir conteúdos para sua diversão. Ele é alguém que está ligado a você e faz isso com muito amor, sabe? Faz com muito carinho. Não o amor à grana, né? O que você vai ganhar porque você toca, você é profissional. Não. Eu digo com amor assim do. Se não me dessem nada para fazer isso, eu não ia ser impedido de fazer isso. Como eu disse, assim, a criança fala isso, ninguém manda em mim, né? Então, assim, se eu tenho um desejo sincero de fazer uma coisa que eu sei que vai tocar as pessoas, eu vou fazer, independente se eu estou sendo pago a mais ou a menos para isso ou não pago, né? Não é só o dinheiro, ele garante o sustento do profissional, mas ele não pode ser a única coisa que te mova dentro de um caminho, né? Uma coisa legal que eu vejo assim de alguns fãs que muitas vezes entram no Messenger, começam a conversar, e eu converso. Eu converso vendo que a intenção é sadia, né? Legal, né? Não estão mandando nude, né? Então, uma coisa bacana ali. Daí eu converso mesmo. Pessoas perguntando assim, pô, o que que eu faço? Eu vou entrar agora, eu estou pensando em fazer faculdade, mas eu não sei o que que eu faço. Né? Se você vê, né, é engraçado, né? A pessoa estabelece uma relação de confiança com você através da música que você fez, porque talvez tenha sentido uma sinceridade na intenção do que era passado nessa música, né? E eu falo assim, costumo falar isso. Olha, escolha alguma coisa para fazer na sua vida que você faça independente do porquê isso dá dinheiro. Isso não é uma resposta. No mundo material, tudo dá dinheiro. Você pode fazer coleta de lixo e reciclagem, e isso vai dar dinheiro. Você pode ser um ourives, e isso pode te dar dinheiro. Você pode ser médico, engenheiro, técnico, você pode ser um auxiliar de enfermagem, você pode ser um engenheiro naval, você pode ser o que você quiser. Ou o que você conseguir tiver condições para se formar e chegar naquele ponto, né, de qualificação, de capacitação. Então, assim, mas faça algo que você se imagina trabalhando, fazendo durante 12 horas ou 18 horas, e quando você acabar, você não vai falar assim, graças a Deus que eu me livrei disso. Não. Fala assim, que bom que eu concluí isso. Que bom que eu estou satisfeito com o resultado do que eu consegui desenvolver. Então, assim, você tem uma satisfação e tem uma alegria para isso. Você não pode ter pelo menos na minha visão, ter apenas uma visão financeira do seu trabalho, porque isso vai ser uma consequência natural da qualidade que você oferece, do empenho que você tem, da seriedade, do método, da pesquisa que você faz, de todos os recursos que você se cerca para oferecer o melhor, em termos de o melhor que você pode oferecer realmente, doar-se plenamente ali para ter um resultado excelente, satisfatório, agradável, que faça bem às pessoas através disso. Eu concordo totalmente com isso, né? Tipo, o dinheiro a gente precisa dele, mas ele acaba sendo uma consequência do nosso trabalho. Eu acho que se tiver um meio da gente conseguir esse dinheiro com aquilo que a gente gosta de fazer, eu acho que a gente tem que procurar essa maneira. É um processo difícil, eu sei. Eu tô nele, né? Eu ainda estou tentando chegar nele, mas eu acredito muito nisso, né? Tipo, em vez de você se pôr a fazer algo que você não gosta, algo que, sei lá, te incomoda de alguma maneira, tente primeiro fazer algo que você goste.
Eu diria, eu vou até mais longe, falar, tente sempre fazer algo que você gosta. Se você tiver essa coragem de fazer isso, você vai perceber que não é só uma coragem, né? Não é ser só apenas voluntarioso ali. Ah, não, que ele é esforçado. Não. Às vezes você nem usa de tanta força, mas você usa do jeito certo para fazer aquilo, né? Você não precisa se violentar para realizar uma coisa, mas tenha garra, tenha amor, faça a lição de casa, tenha a humildade de saber que você não sabe tudo e você nunca vai saber tudo. Alguém que acha que sabe tudo na sua profissão, ele pode vir a ter muitas dificuldades, não só no futuro, mas no presente, no dia a dia dele. Então, é como um médico, ele vai ter que estudar a vida toda, se atualizar de tecnologias, tendências, procedimentos, ter acesso a pesquisas novas que às vezes facilitam o próprio trabalho dele. Como na música, você tem a música analógica, a música digital, saber extrair o melhor. Eu tenho uma mesa digital, uma mesa analógica. Eu sei o que esperar de cada uma delas, do melhor e o que pode ser limitante. Entender a natureza de um trabalho e ver se ele se presta a um approach para música analógica ou para música digital. Se você quer ter uma certa. Como deixar uma música digital mais quente e como deixar uma música analógica mais limpa e com timbres e qualidades maiores. Como usar um amplificador valvulado e um transistorizado. Então, todos esses approaches são coisas que no decorrer da vida você vai aprendendo. Eu tenho amplificadores para instrumentos valvulados, transitorizados, porque para cada um vai ter uma característica e uma aplicação adequada, né? É como culinária, ali é um laboratório de química, uma cozinha, em que você vai saber usar a quantidade e a qualidade dos ingredientes para fazer algo que seja nutritivo, saboroso, bonito de se ver nos olhos. É como se fosse uma pintura, um prato, né? E a música é como se fosse uma pintura. Tanto a pintura como a música e uma culinária, elas têm uma coisa chamada composição, né? O que compõe aquela música, o que compõe aquele prato, né? O que compõe aquela pintura, quais são as imagens que compõem aquela paisagem, a paisagem do quadro, a paisagem do prato ou a paisagem sonora ao mesmo tempo, né? Você tem que ter o quê? Equilíbrio visual, equilíbrio auditivo, equilíbrio no paladar. A gente está falando de três coisas ao mesmo tempo, assim, acho que a cabeça vai bugar daqui a pouco, né? Mas faz todo sentido. Daqui a pouco eu coloco orégano na música e coloco um bemol no prato, né? É por aí assim. Mas assim, eu acho que o espírito da coisa é mais ou menos esse, né? Trabalhar com a medida e a dose certa, né? Se você fosse nós fôssemos um alquimista ou um químico ou um farmacêutico, a gente deveria ter uma das coisas além dos ingredientes é a dose, né? Às vezes a diferença entre o remédio e o veneno está apenas na dose, né? A overdose, né? O que pode te curar pode te adoecer. É como uma música alta demais que vai te deixar surdo ou cansado depois de ouvir a música tão alta. E às vezes no volume certo ela te completa, faz parte de você, ela vibra com você, né? Então são as doses e medidas. Como já dizia um outro careca, né? O caminho sábio é o caminho do meio, né? Assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra ali. Vamos ali passeando pela praia ali, né? É isso. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer aqui você ter reservado esse tempo para vir bater esse papo comigo. Que papo legal. Eu espero que para ti tenha sido uma boa experiência também, né? Eu acho que deu pra gente falar de muita coisa aqui, muita coisa diversa, né? Muitos assuntos diversos. Deixa aqui também um recado pra galera do Anime Voice também que escutou o papo até aqui. Também vem aqui bater um papo comigo aqui no Spidercast, assim como a gente bateu esse papo aqui. Sempre que, na medida da disponibilidade do tempo de vocês, obviamente. E Anísio, vou deixar aqui o microfone aberto para você fazer sua divulgação, onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem acessar seu trabalho. O microfone é seu.
Obrigado, Alfredo. Olha, eu queria agradecer muito o espaço, a oportunidade de a gente conversar, bater um papo, compartilhar um pouco com os fãs as vivências, experiências aí nesses 42 anos de carreira, sabe? Eu sou com 57 anos, comecei cedinho, não tão cedo quanto o Michael Jackson e o Stevie Wonder, mas um pouquinho depois, uns 10 anos depois. Eles começaram aos 5, eu comecei aos 15, dentro disso ainda, em épocas de escola, né? E eu queria agradecer muito essa oportunidade. Isso aqui para mim é muito especial, eu faço com muito prazer, com muita alegria. Olha, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das produções atuais, as antigas também, é só entrar tanto na minha fanpage do Facebook, você pode entrar também no Instagram, Anísio Melo Júnior, lá me seguir, a gente sempre vai colocando algumas coisas nos reels e nos stories, e também no canal do YouTube, você tem o canal Anísio Melo Júnior, e lá você vai ver alguma coisa de várias facetas, tanto principalmente das anime songs, das músicas de trilha para cinema, para TV em geral, e também das produções ligadas ao blues, ao rock e as produções de estúdio também. Como Sideman também a gente vai lançar uma série aí de alguns artistas que eu trabalhei em estúdio com eles também, e alguns excursionei viajando também, ligados aí ao instrumental, à música regional brasileira. Então visitem sempre lá, Anísio Melo Júnior no YouTube principalmente, dos vídeos. Clique nos sininhos, se inscreva lá, clique no sininho para receber as notificações e vamos em frente. Agradeço muito o carinho de todos vocês, que a gente teve a paciência aí para ouvir um longo conteúdo, né, nesse mundo que se reclama dos textos longos, né, como chamam de textão. Eu acho feio isso, acho que às vezes um longo texto pode ser muito bacana também, merece darmos uma chance aos longos textos, senão não existiriam caras como o Edgar Allan Poe que vão envolvendo a gente aqui na trama de mistério das escolhas, né? Mas é isso, agradeço muito, Alfredo, e estou à disposição de vocês aí, sempre que precisarem, é um prazer. Eu que agradeço. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, por favor, clique no botão de seguir aí do Spotify para ajudar a gente a continuar crescendo. Sigam a gente nas redes sociais, porque é lá que eu posto todas as novidades do Spidercast e também, né, o nosso canal no YouTube, que a gente começou aí há pouco tempo. Se inscrevam no canal, deixem um like, ativem a notificação, porque é mais uma maneira, é mais um portal para vocês escutarem o Spidercast. Vocês falaram, eu não tenho Spotify, né? Pois agora tá no YouTube também, é mais uma alternativa. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.